Muito bem-vindos! Hoje, e desculpem este atraso, são coisas que acontecem, não é? Nas lives são coisas que acontecem. Tenho uma convidada muito especial, que é a Rita Veloso. Olá, Ritinha! Olha, fico muito feliz que estejas aqui comigo hoje, sabes? Eu acho que ou melhor, ninguém melhor do que tu para te apresentares e queria que falasses um bocadinho de ti. Conta-nos tudo. Karina, obrigada pelo convite, obrigada a quem nos está a ouvir a esta hora da noite, já num fim de uma semana que é sempre mais cansativo. O meu nome é Rita, e eu sou do Porto, a minha formação base é em psicologia, sei que a tua última convidada também era da minha área, É a verdade. Cláudia Vieira, a espetacular Cláudia Vieira, e eu costumo dizer, vocês habituem-se que nós psicólogas estamos em todo lado. Tirei a área de trabalho e das empresas e atualmente trabalho no Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Santo António. Fiz o meu percurso nos meus últimos 15 anos na gestão mais da área hospitalar, primeiro no IPO do Porto, na área de oncologia, depois na Póvoa de Varzim Vila de Conde e agora aqui no Santo António. Também sou docente universitária do ICOAS e da Escola Superior de Saúde aqui do Porto e, como sabes, estamos juntas em várias causas, também me É dedico verdade. muito a causas. Já percorri várias áreas de negócio, eu comecei a trabalhar na Ibersol, ligada à Sonai, passei por uma pedreira, em boticas, quando nem sabia que boticas existia, e depois ingressei aqui mais na área dos recursos humanos e depois da gestão hospitalar. Rita, eu acho que, olha, com esse percurso tão grande, não é? O tema de hoje, nesta rubrica, O que não se conta, é precisamente a liderança com responsabilidade financeira. Pela tua experiência e enquanto também a liderança hospitalar, achas que pode-se ser financeiramente responsável sem perder o foco naquilo que é, por exemplo, a tua posição? É difícil, eu costumo dizer que nós, sendo gestores públicos, primeiro somos altamente descortinados, como vocês conseguem acompanhar das notícias. Depois acho que somos injustamente catalogados como sendo todos não estar no lugar por legitimidade, por competência, mas porque sim, ou conhecemos alguém, ou vimos de algum partido, e também não é verdade. E segundo, não estamos aqui pelo dinheiro. Eu, para teres uma ideia, giro um hospital com um budget de quase 700 milhões de euros por ano, tenho 6.500 colaboradores, o que numa empresa privada daria um salário já acima de vários dígitos, e quem tiver curiosidade é só ir à internet, os nossos salários são públicos e procurar nos relatórios de contas dos hospitais qual é que é o nosso vencimento. E por isso, isto obriga-nos a ter bastante foco, porque, como eu digo, nós temos 3 grandes responsabilidades quando estamos numa posição como a minha. Primeiro, somos responsáveis pelas nossas pessoas, os nossos colaboradores, depois pelos nossos utentes, neste caso, doentes, e terceiro, pelo dinheiro dos contribuintes. Eu tenho bem presente todos os dias que quem me paga o salário ao fim do mês somos todos nós que contribuímos para o nosso sistema de contribuições fiscais. E por isso, a luz que eu deixo acesa quando venho embora do hospital, não há o hospital que a paga, mas somos todos nós. Claro que há decisões difíceis que todos os dias nós temos que tomar. Por exemplo, sabemos que não pode haver saúde igual para todos, porque e digo isto não de forma discriminatória, mas de uma forma racional, porque também todos não precisamos do mesmo tipo de saúde e às vezes nem sempre é o mais indicado. Mas muitas vezes sofremos várias pressões, as pressões dos doentes, as pressões dos familiares, as pressões dos médicos que legitimamente acham que muitas vezes há opções que têm que tomar em conta, mas que precisam da ajuda da gestão. É a comunicação social, são as associações dos doentes, é a indústria farmacêutica e tudo aqui muito com dinheiro que, como eu partilhei ainda agora contigo, é dinheiro de todos nós. Por isso eu tenho que ser financeiramente responsável e lembrar-me que estamos a falar de saúde, às vezes tomamos decisões que não há como não gastar muito dinheiro e de forma muito imprevisível. Foi muito falado há uns anos atrás o caso da Matilde, da bebé cujo medicamento, o Algésima, custa cerca de 2 milhões de euros. Karina, quando eu estou a fazer um orçamento para o próximo ano, como é que eu sei quantas mais Matildes me vão entrar pela urgência do meu hospital?
E a pergunta que fazemos, a nós próprios, quando nos chega um caso destes ao conselho de administração para decidir, não é? Não é se temos budget ou não temos, é vamos ter que prescrever e a doente vai ter que necessariamente tomar um medicamento. Ou, por exemplo, no caso do meu hospital, que tem 250 anos, a infraestrutura, um hospital velho, se calhar de acontecer algum incidente porque alguma manutenção não está bem feita, ou pelas águas, muitas vezes da chuva, que apanham aqui o centro do Porto, e eu tenho, sei lá, que fazer uma obra urgente de alguns milhares de euros, eu não posso só preocupar-me se eu tenho ou não o dinheiro para pagar, porque Certo, sim. não posso fechar o hospital e mandar os doentes embora. São tudo decisões que são difíceis de colocar na balança e que exigem, pelo menos, pensarmos muito bem quando tomamos a decisão, sob pena de daqui a 10 anos nos virem perguntar porque é que nós pagamos máscaras na Covid a 5 € cada uma e já ninguém se lembra que naquela altura ou era isso ou não tínhamos os médicos protegidos e a trabalhar. Portanto, nós muitas vezes vamos ser confrontados com decisões que estamos a tomar hoje sobre pessoas ou entidades mais à frente que depois não querem saber o contexto daquela decisão, querem apenas saber se nós seguimos o procedimento correto. E na Covid, como todos saberemos, não houve tempo para seguir muitos dos procedimentos que poderiam ser considerados os mais corretos. Olha, na tua opinião, achas que os líderes deviam saber mais de finanças? Sem dúvida. Principalmente para quem tem backgrounds como o meu, que não é um background forte nesta área de base. Claro que eu tive que adquirir ao longo da minha experiência várias outras skills, mas é fundamental para quem falar connosco, quer dizer, eu não escolhi um curso de gestão porque achava que não tinha grande afinidade, mesmo a vontade e gosto ou apetência para essa área. No fundo, acabei por ocupar um lugar de gestão, mas nós também não somos as mesmas, quer ir aos 18, que vamos ser aos 25, aos 35 ou que vamos ser aos Completamente, 50. sim. Pronto. Claro que eu não tenho, e mentir-te-ia se dissesse que tenho as mesmas competências da minha colega que tem a área financeira, que estudou sempre gestão e que trabalhou sempre nesta área. No entanto, já tive que assumir os pelouros da minha vogal financeira quando ela assumiu funções na direção executiva e eu fiquei a meu cargo com o hospital inteiro em tudo o que eram áreas não clínicas. E como é óbvio, se eu não tivesse feito alguma formação e pelo menos não tivesse ao meu lado munida de pessoas com a competência de me explicar, por outras palavras menos técnicas, para eu, no fundo, conseguir, com o meu bom senso, também tomar a melhor decisão, acreditando que o que me estavam a explicar eu conseguia entender, perante Certo, duas soluções sim. para o mesmo problema, o que é que implicava uma e o que é que implicava a outra, mas temos de ter a coragem de tomar a decisão o mais informada possível, também é uma característica da liderança, eu não tenho que saber tudo, vou sempre liderar pessoas que vão saber muito mais do que eu de muitas áreas, mas eu tenho que me saber de munir das pessoas e dos pareceres e fazer um esforço para que possa entender e não ter vergonha de dizer: olha, eu não estou a perceber o que me está a dizer. Porque muitas vezes é vergonha, porque achamos que estamos num lugar, vou-lhe dizer assim, de estatuto superior na hierarquia e que não nos é permitido dizer não sei, não estou a compreender ou dessa área eu não tenho bases. E a primeira característica que nós temos que ter nestes lugares é ter a humildade de dizer eu sobre isto não Certo. sei, e se na tua equipa não tens quem saiba, que no lugar era o caso de estar diretora financeira, foi pedir ajuda ao ROC, ao TOC, toda a gente que eu sabia que dominava, ajudem-me se estivessem no meu lugar a defender a minha instituição, final do ano, quais eram estas O que é que decisões que eu faziam? tenho. Certo. Exatamente. Olha, e como é que tu consegues, e muito também da tua experiência, equilibrar aqui decisões clínicas e ao mesmo tempo orçamentais no teu dia a dia? Nós temos um problema de base que nós não temos o que nós chamamos dos orçamentos zero. Não nos atribuem um Uhum. orçamento que cubra a totalidade dos custos previstos. Todos os anos temos um problema e que faz com que depois venhamos a aumentar sempre a dívida. Eu costumo dizer que se olharem para os nossos relatórios de conta ano após ano dos hospitais, nós já tínhamos sido todos demitidos se não soubéssemos de que é que estamos a falar. Porque efetivamente eu não fico, nem me sinto orgulhosa como gestora de saber que tive um EBITDA negativo, não por incompetência ou por má gestão, mas porque efetivamente todos os anos
há decisões que se tomam ao nível do governo, que têm impacto no nosso orçamento e que não são logo ratificadas para o nosso Não. orçamento na mesma medida. Eu dou-te um exemplo. Quando vimos que agora este último governo teve a iniciativa de negociar com os vários sindicatos os salários, houve um mês onde isto se começou a notar no meu orçamento. E não foi pouco, porque foram vários Uhum. grupos profissionais da área da saúde que viram a sua situação salarial melhorada. Preço das horas extras, o salário base, as compensações pelos descansos compensatórios e a mesma coisa, por exemplo, com os medicamentos. Medicamentos de ano para ano tornam-se medicamentos mais inovadores e por isso mais caros e Mais nós não caros. necessariamente mais caros e nós queremos o melhor para os nossos doentes, também aquilo que depois vai ter menos custos, mas que não são logo vistos, são no futuro mais à frente, e portanto nós não conseguimos chegar ao fim do ano mas não nos podemos com isso desresponsabilizar. Eu tenho que saber olhar para o meu, no final do ano, olhar para as minhas contas e saber explicar à Karina porque é que eu, na Certo. rúbrica de medicamentos, tive um custo de mais de 60 milhões de euros do que o que tive no ano passado e saber explicar o porquê. E essa razão ser a fatores externos à minha gestão. Minha, quando digo minha, nossa do hospital. Por enquanto tenho que me servir esta narrativa, porque não tenho outra, mas o ideal, sem dúvida, era conseguirmos prever isto tudo e planear. E aí sim podíamos comparar os resultados uns dos outros. Para Uhum. te dizer, por exemplo, no final do ano, nós fomos, todos os hospitais foram dotados de rúbrica de orçamento extra para pagar dívida. E quando comparei o Santo António com os restantes hospitais, efetivamente até achei que havia ali um erro, porque a nós foi-nos atribuído acho que cerca de 500 mil euros, quando havia hospitais que receberam no final do ano 80 milhões, 90 milhões, 100 milhões. Quando fui ver qual foi o critério, devia ser um critério que me devia deixar orgulhosa, devia nos deixar orgulhosos, porque efetivamente nós, dívida vencida ao fim do ano, só tínhamos 500 mil, quando tínhamos outros Uhum. hospitais com muito mais dinheiro em dívida do que nós, e por isso é que receberam mais dinheiro para repor essa dívida Certo. vencida. E, portanto, dizer-te que enquanto não tivermos estes orçamentos zeros e não formos capazes de não continuar a enviar estas rubricas para a dívida, nós não nos conseguimos comparar. E, portanto, Uhum. admito que seja também muito difícil para quem nos tenta comparar. Há sempre desculpa porque é saúde. O que eu te quero dizer é que facilmente qualquer conselho de administração te constrói uma narrativa Uhum. que tu, como é saúde, consegue-te justificar os gastos que tem e não consegues saber quem é que está a gerir melhor. Isto é um bocado frustrante, porque sabemos que nem todos estamos a gerir da mesma forma, porque falamos uns Claro. com os outros, não há melhores nem piores, o que eu acho é que é difícil comparação. Olha, achas que, e agora pegando aqui na questão da formação ao nível das finanças, achas que é importante em todas as áreas, nomeadamente a tua, não só em cargos de liderança, mas também em colaboradores que até trabalham contigo, existir? Sem dúvida, eu posso te dizer que tenho noção que em 6.500 colaboradores eu hei de ter pessoas que hoje, estarão em situação, por exemplo, de sem-abrigo. Não são só os sem-abrigo que nós estamos habituados a ver na rua, com o cartão e com o cãozinho ao lado. São pessoas que tiveram que abandonar as suas casas para ir viver para a casa ou dos pais, ou inclusive é para se dividir famílias divididas. É uma questão de estatística, em 6.500 eu tenho perfeita noção que isto deve estar a acontecer, assim como tenho famílias endividadas. E não estamos a falar só, Karina, infelizmente, de quem ganha menos. Falamos também de situações. Claro que eu não sei nominalmente e nem tenho que saber por causa da proteção de dados, mas, por exemplo, os meus recursos humanos com certeza saberão das hipotecas dos salários, no fundo, que acontecem e que às vezes em conversa connosco nos dizem: não, nós temos aqui médicos também com essa situação. Portanto, pessoas que à partida teriam um rendimento mais alto e que por alguma razão não souberam gerir. E por Uhum. isso, sem dúvida que isto, o facto de nós podermos dar esta literacia financeira, isto já para finanças, se calhar, mais em casa, mas depois também que explicar-lhes a parte financeira do hospital. Semana passada tivemos uma reunião de quadros paramédicos, onde explicamos quem eram os nossos concorrentes. E eles ficaram muito admirados quando viram hospitais mais pequenos, aparentemente, do que nós, como o Braga ou Gaia, o São João é Uhum. maior do que nós, e tipicamente é aquele com quem nós mais nos comparamos, e olharem para os números e perceberem que nós também estamos ameaçados, há aqui uma concorrência. E eu Uhum. acho que faz falta na formação
destes profissionais que não têm na sua formação esta área financeira, de olharem e aprenderem a ser sensíveis aos números, porque normalmente eles aprendem rápido e quando são confrontados com números criam outra sensibilidade e começam Sim, a trabalhar num bem maior, porque percebem o que é que os números nos ajudam ou nos podem prejudicar. sim. Olha, e a responsabilidade financeira, achas que deve ser um critério de avaliação na liderança, por exemplo? Ela já é, no nosso caso, e eu acho que deve ser. O que eu acho, como te disse, é que deve ser a partir de parâmetros que sejam justos. Uhum. E essa é a grande dificuldade quando estamos a falar da máquina do Estado e a forma como é gerido todo o orçamento do Estado. Não será assim numa empresa privada e sabemos que não é, mas Uhum. numa empresa pública é mais complicado de medir por estas razões que te venho vindo a dizer. Mas é possível medir, claro que é possível. E se vierem Uhum. pessoas que sabem exatamente o que nos estão a perguntar, como é, por exemplo, os nossos rocks, o rock, Sim, é quem mais sabe por dentro do nosso hospital. E é uma figura, como tu sabes, independente, para quem nos está a ouvir, depois se quiseres verdade, explicar sim. só um bocadinho aqui qual é que é o papel no rock, se calhar fazes melhor do que eu. Eu sou confrontada a cada trimestre sobre as minhas contas e tenho que as saber Sim, sim. explicar. E Sim, sim. o ROC põe questões de vários níveis, e mesmo operacionais. Operacionais, Sim. porque é que as E tem que cirurgias. ser. E tem que E tem ser, que ser, Rita, não é? Também para constatarmos os números e vermos, não é? E percebermos como é que nós prestar estamos e o que é contas. que temos que Nós fazer. temos, exatamente, nós temos que prestar contas e por isso, numa conversa com o ROC, eles facilmente conseguem perceber se estão diante de alguém que sabe minimamente o que está a Uhum. fazer ou se não sabe. Olha, aqui, e nós temos vindo a olhar para aquilo que é uma evolução da tecnologia muito grande. Qual é que tu achas que é o papel que a tecnologia tem na gestão financeira hospitalar, por exemplo? Porque também Eu tem acho que que é evoluir enorme. nesse sentido, não é? Eu acho que é enorme, apesar de achar que estamos muito atrasados. Os nossos Uhum. sistemas de informação base que nos são a fonte dos nossos dados, que nos podem ajudar, por exemplo, a conhecer o custeio do doente. A Rita doente com a patologia EA que entra hoje, quanto é que efetivamente custou ao hospital? Estou, sim. Onde nós sim, onde nós, vamos buscar essa informação, os sistemas de informação são muito antigos já e não permitem, Uhum. muitas vezes de forma ágil, chegar a este custeio do doente. Desde logo, por exemplo, os custos indiretos são muito difíceis de apurar num hospital, onde, por exemplo, numa mesma ala de internamento tenho doentes de várias patologias e, portanto, há mecanismos, nós sabemos, mas não são assim tão diretos. E o que eu acho é que, mais uma vez, como está enraizada a cultura de que nós estamos já atrasados e estamos, e então acho que não há aqui um, um puxar e uma exigência e alguém que dê um murro na mesa a dizer vamos deitar isto tudo fora e vamos fazer um Uhum. sistema novo, um bocadinho à semelhança do que o Paulo Macedo fez com as finanças quando esteve nas finanças, que informatizou toda esta área e nós melhoramos bastante em termos de receita fiscal e de fiscalização. Acho que a saúde está a precisar dessa evolução. Não é por Uhum. falta de tecnologia, não será também por falta de dinheiro. O PRR foi uma boa oportunidade para nós termos feito esta remodelação. Eu acho é que não houve a força ou a coragem ou o foco de dizer-se, ok, estes sistemas não servem, pelo menos no público, Uhum. Karina, vamos buscar sistemas. Eu não quero estar aqui a falar de sistemas com nomes de marcas, mas Espanha faz isto muito bem e nós não somos muito maiores do que uma região espanhola, se formos olhar para a nossa área geográfica, o número de população, e podemos perfeitamente ter um sistema já muito mais atualizado e que permitisse Avançado. fazer isto. Olha, e pegando aqui na questão da literacia financeira, qual é que tu achas, ou que impacto é que tem a literacia financeira, por exemplo, na capacidade de uma equipa tomar melhores decisões? Tu que tens uma equipa para gerir muito grande, não é? Dou-te aqui um exemplo muito claro. Eu, no IPO, em 2018, enviava, em média, por dia, 3.000 cartas para os doentes para as marcações das consultas e dos exames. E então, isto corresponde a muitas horas de muita gente, porque o papel assim o obriga, mais ao custo do envio da carta. Nunca as pessoas tinham feito esta conta e a pergunta eu fazia à minha equipa, nós éramos cerca de 50, na minha equipa tinha cerca de 150 administrativos e numa reunião de serviço eu perguntei quem é que era feliz a dobrar cartas. Ninguém levantou o braço. E eu já tinha uma solução mais uma vez informática, que permitiu de 3.000 cartas passarmos a enviar apenas 50 quando eu saí em 2018 do IPO.
E as pessoas só ajudaram ou contribuíram para a adesão à tecnologia, primeiro porque sentiram que o lugar dela não foi posto em causa, elas foram foi fazer outras tarefas que as faziam mais felizes. E depois, porque eu nessa reunião de serviço eu apresentei quanto é que ficava o hospital por cada dia que eu não investia naquela tecnologia. Cada dia quanto é que aquilo ficava a todos nós. E as pessoas tiveram a noção. E, portanto, exemplos destes eu acho que são muito fáceis de dar a pessoas que não têm, muitas delas, estudos superiores. Para ser administrativo basta-se ter o 12º ano. E, portanto, eu acho que é fundamental, com exemplos práticos que as pessoas sintam, mudar comportamentos. Quando fui para a Póvoa, para o Hospital da Póvoa, encontrei a mesma realidade. Como era um hospital mais pequenino, o envio de cartas correspondia normalmente diariamente a 900 a 1000. Quando eu saí em 2021 para o Santo António, já só se enviavam cerca de 30. Portanto, estes exemplos também têm que ser diferença mais... tão grande, Rita. É Não verdade. Que diferença tão grande. E não era só o custo do envio do correio, é, por exemplo, o auxiliar que tem que levar a carta, é a carta que chega tarde ao doente, quando ele já pode ser notificado por outras vias. Portanto, todos estes custos, se forem bem medidos, explicadas às pessoas, temos as pessoas depois a trabalhar e a dar um boost maior. Agora, a primeira coisa que nós temos que trabalhar com as pessoas é fazer logo o task shift, que é, tu vais deixar de fazer isto, mas não é para ir embora. É porque, não fazendo esta tarefa, vais, por exemplo, atender os doentes e ouvi-lo, em vez de estás com a pressão, que nem olhas para o doente, nem tens tempo, tens uma fila enorme, não, vais perder 5 a 10 minutos com cada doente, que era o tempo que tu perdias a imprimir cartas e a envelopar. E de certa forma, isso mudou para melhor, não é? Portanto, vendo dessa perspectiva, Rita, não achas? Mudou para melhor, não foi só os custos, as pessoas sentiram-se mais felizes porque começaram a fazer outras coisas que elas no dia a dia se sentiam que não estavam a cumprir com a sua função, e interessa como, por exemplo, atender o telefone. Dou-te aqui outro exemplo. No Santo António, quando eu cheguei em plena pandemia, a fase pior, que foi em janeiro de 21, e eu pedi os dados da central telefónica. Isto porque ter informação, tu mais do que ninguém sabes, ter informação é ter poder. Não podemos gerir milhões com base no eu acho ou naquilo que eu acredito. Foi o meu dia ontem. Eu pedi números sobre a central telefónica, porque tínhamos os centros de saúde fechados, as pessoas não queriam ir ao hospital, nós também não queríamos as pessoas no hospital, mas as pessoas continuavam a ter dúvidas, a ficar doentes e a ter que tomar medicação, por exemplo, crónica. Então eu imaginei que as pessoas estivessem a tentar ligar para o hospital e que eu não tivesse capacidade de atender. Certo. Eu fui ver 2, 3 dias de janeiro e eu consegui atender apenas 30% das chamadas que me tentavam fazer. Eu tive dias de 17.000 chamadas. Havia 11.000 chamadas de doentes que eu não conseguia atender. Eram muitas. Isto rapidamente fez-nos pensar, pôs a minha equipa a pensar em soluções alternativas, porque eu nem sequer sabia o que é que o doente me queria. Então o sistema que nós hoje temos implementado é um sistema em que tu tentas escolher, isso já é muito comum, escolhes tecla 1, tecla 2, tecla 3, ou deixas uma mensagem. Tem um sistema de inteligência artificial que pega na mensagem do doente, transforma em voice to text, em voz em texto, e automaticamente manda para um e-mail de um contact center de back-office que eu tenho. E em 24 horas o doente tem uma resposta. Claro que se é uma situação urgente, nós demos ou para vir à urgência ou para se manter em linha, que é para não criar a expectativa que ele vai ter uma resposta na hora. Isto melhorou bastante a satisfação dos doentes, porque ligar para qualquer hospital, como nós sabemos, é um filme. Claro que sim. Olha, como é que se consegue criar aqui, na tua opinião, uma cultura organizacional que valorize as decisões financeiramente sustentáveis? Também pela tua experiência. Assim, nós não temos a cultura de prémios, porque a função pública não tem, por isso a forma que nós temos muitas vezes de motivar é mostrar que se nos tornarmos financeiramente sustentáveis, conseguimos investir, por exemplo, em formação, em investigação clínica, que são tudo áreas que dentro de um hospital as pessoas também gostam e apreciam que haja investimento, por exemplo, em tecnologia. Eu consigo demonstrar, se me demonstrarem que um robô cirúrgico a médio prazo, a curto médio prazo, traz ganhos em saúde para o doente e é financeiramente sustentável, eu seria uma má gestora se ainda com as dores de estar a implementar uma tecnologia nova, que obriga, por exemplo, à curva de aprendizagem. Imagina, quando antes eu fazia 4 cirurgias com a laparoscopia normal, porque o médico estava treinado, eu já sei que durante os primeiros meses não vou conseguir fazer 4 laparoscopias, vou fazer 2 cirurgias robóticas, porque é a curva da aprendizagem normal. Mas se
estas contas estiverem todas bem feitas e os profissionais sentirem que, com a inovação, com a formação, com a diferenciação, este dinheiro vai ser investido nisto para eles, conseguimos ter as pessoas aqui motivadas, porque como eu te disse, prémios em dinheiro eu não consigo dar, aquilo que eu consigo dar é dizer, ok, se nós formos Uhum. financeiramente sustentáveis e demonstrarmos, conseguimos investir em investigação, em formação e em tecnologia. E essas têm sido as 3 grandes linhas de investimento que temos feito nas pessoas. Uhum. Sim, porque nós vemos cada vez mais também as cirurgias a serem completamente diferentes, não é, Rita? A termos mais esta parte tecnológica associada aqui também, não é? Que vai facilitar imenso aquilo também é o trabalho dos médicos, não é? Sem dúvida, e por isso é que te digo, quando eles percebem que quanto melhores resultados tiverem, sobra mais dinheiro do nosso orçamento para investir em tecnologia melhor. E depois temos aqui outra característica, nós criamos um gabinete de inovação e gestão de projetos que basicamente o que faz anda à caça de fundos europeus em tudo o que o hospital possa ser elegível. Isto dá um trabalho dantesco, muitas vezes para Pois. irmos buscar 5.000 ou 10.000 euros, mas que para aquele investigador é fundamental para se manter Uhum. motivado e diferenciado. E, portanto, há aqui muitos mecanismos que, não sendo diretos de uma empresa, se calhar privada, que tenha à sua disposição, Uhum. nós conseguimos ir buscar outras formas de financiar o hospital e esta diferenciação. Olha, estamos mesmo a terminar. E como esta rubrica é quinzenal e tem o nome de O que não se conta, a pergunta que eu te faço é: o que é que achas que não se conta e que tu gostavas de ter sabido antes de iniciares o teu percurso profissional? O que não se conta é eu digo-te, é a quantidade de poder que está escondido nos nossos corredores, porque nós precisamos das Uhum. pessoas e que, se nós formos a ver, quando chegamos a uma casa que inicialmente não é nossa, tem muito mais força do que nós. E isto é o que muitas vezes não se conta. Nós achamos que o poder vem por um decreto que nos diz a partir do dia 1 de janeiro de 25, a Rita vai pertencer ao Conselho de Administração do Hospital Santo António, e depois Uhum. percebemos que os pequenos poderes no terreno podem nos completamente derrubar e empantar. Isto não vem nos livros, é muito organização a organização, não consegues repetir porque as culturas são diferentes, estas pessoas estão em sítios diferentes e se nos tivessem dito tipo, olha, o manual, estas 5 pessoas, 10 pessoas são quem bloqueia ou desbloqueia tudo, tu conseguias chegar lá muito Uhum. rapidamente. Claro que com a tua Sim. experiência tu começas logo a ver e sabes rapidamente quem elas são e sabes que tens que tentar levá-las a bom porto e conquistá-las, porque elas são os líderes informais da tua casa. Isto, presumo eu, acontece em todas as casas, sejam públicas ou Uhum. privadas. Portanto, dizer-te que aquilo que não se conta é que não é verdadeiramente, às vezes, quem está decretado no papel que tem o poder, são pessoas que não têm Uhum. o poder explícito, mas têm o poder implícito e que podem fazer toda a diferença sendo teus aliados. Olha, para fecharmos mesmo, ah, se eu te pedisse o que é que tu achas, na tua opinião, que ainda falta fazer, o que é que tu dirias? Ui, o que é que falta fazer? Então eu vou a uma coisa muito simples, à educação. Eu acho que se eu pudesse escolher aqui o que é que podemos fazer para mudar o mundo, há 3 Uhum. áreas que nós estamos a ensinar bem às nossas crianças e aos nossos adolescentes: literacia em saúde, literacia financeira e ainda a parte da tecnologia. E são 3 áreas Uhum. essenciais para tornar o nosso país e a nossa realidade sustentável. E nós somos um país pequenino e eu acho que são precisamente 3 disciplinas ou áreas que nós devemos Uhum. obrigatoriamente trabalhar desde pequeninos, porque senão não vamos ter uma saúde sustentável no futuro, não vamos ter empregos sustentáveis e não vamos ter Uhum. sustentabilidade financeira enquanto país. Olha, e é muito ligar, e agora, fruto também daquilo que é a tua experiência, ligar aqui um ponto que eu acho que é muito importante e que se está a falar cada vez mais, e ainda bem, que é a saúde mental, que está ligada também aqui à parte financeira, não é? Sem dúvida, a saúde mental para mim é um eixo, é um tema, e a saúde mental das mulheres e dos homens é completamente diferente e devemos assumir isto, não são fraquezas, são
coisas distintas, para o bem e para o mal, e eu acho que nós damos pouco valor porque não medimos e ainda há muito estigma. E uma forma que eu tenho de lidar com isto na minha instituição, que sei que esteve sobre o máximo stress e burnout com a pandemia, fui eu própria a assumir perante a minha equipa que eu própria precisei de ajuda nessa altura para lidar com tudo era mau. Tu ligavas a televisão e não havia uma única boa notícia. E chegavas ao hospital, eram só problemas. De manhã eu chegava ao parque de estacionamento e tinha, quem conhece Santo António sabe, os nossos lugares estão no trajeto para a morgue. Às vezes eram 10, 15 sacos pretos a passar por nós de manhã. Tu na hora não Ai, dás, mas vai moendo. E, claro. portanto, quem dirá das pessoas que estão na primeira linha, que eu nem sequer sou eu. E por isso, sendo sensível para isto, acho que nós devemos de implementar, como temos o cheque dentista, eu, se pudesse decidir, implementaria o cheque do psicólogo e do psiquiatra também para a pessoa ser livre de ir onde ela acha que é melhor e ter este seguimento. Rita, foi um gosto gigante estar contigo aqui hoje. Obrigada mesmo. Entendeu? Acho que foi uma conversa incrível. E nesta área da saúde é muito importante também sabermos cada vez mais. Mando-te um beijinho e obrigada. Foi um gosto muito grande. Muito obrigada, Obrigada, Karina. Rita. Uma Um boa noite para beijinho. todos. Um Obrigada. beijinho. Boa noite para todos, um beijinho e obrigada por estarem desse lado. Obrigada.